Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. É um prazer poder estar aqui com vocês, estudando a palavra de Deus, falando do amor de Cristo e mergulhando em textos da palavra de Deus que fazem muito bem à nossa alma. Estamos já na 12ª lição do nosso estudo bíblico na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Isso para nós é uma conquista, porque já avançamos aí conteúdos que são muito relevantes para a vida da igreja no dia de hoje. É bom a gente lembrar que nós entendemos que a carta de Paulo aos Coríntios se refere a uma igreja que serve como uma espécie de paradigma ou de um arquétipo da igreja contemporânea. E muitas lições que Paulo transmitiu para aquela igreja são necessárias para os dias atuais. E hoje nós vamos falar de um capítulo tão importante para a nossa compreensão teológica, que é a respeito da nossa esperança escatológica, o nosso futuro. É o capítulo 15 dessa carta. Se você tem sua Bíblia nas mãos aí, você pode abrir e já deixar em condições de leitura. Também eu quero informar a vocês que nós temos nosso material de estudo. Ele está disponível em nosso blog. Você pode acessar gratuitamente ali e baixar conforme você necessitar. Você pode imprimir, você pode deixar salvo no seu computador, você pode ler no seu tablet, ler no seu smartphone, enfim, onde você quiser, você pode fazer, você pode compartilhar com seus amigos, pode imprimir se quiser também. Esse material está disponível no nosso blog. Você vai lá na página de estudos e ele está informado com a palavrinha novo. Se você tiver dificuldade de achar o nosso blog, que é orlaoceanica.blogspot.com.br, você pode acessar aqui embaixo. Tem o link já reservado para você. Você entra lá e já entra na nossa página de estudos e ali você vai encontrar uma gama já bastante rica de material disponível, todos gratuitos, tanto apostilas quanto videoaulas. Tanto apostilas e videoaulas para estudos temáticos, quanto apostilas e videoaulas para estudos bíblicos. Há todo um programa de estudo que você pode desenvolver, inclusive você, pastor, você, educador religioso, pode desenvolver com a sua igreja. Bom, gente, sem mais demora, nós vamos passar aqui para a nossa lição em apresentação. Nós temos nossa aula toda em PowerPoint, ela está já preparada e você poderá acompanhar conosco as lições da apostila de uma maneira visual, de uma maneira mais agradável, para que todos possam se beneficiar com isso. Ok, gente, o tema da aula de hoje é um olhar para o futuro. Um olhar para o futuro. Esse é o tema que eu escolhi para falar sobre escatologia, que esse é o assunto do capítulo 15 de 1 Coríntios. Eu vou colocar aqui o versículo que nós sempre utilizamos quando fazemos nossas leituras, nossos estudos, sempre tem um texto motivacional, e eu escolhi exatamente esse texto porque ele fala muito ao meu coração. 1 Coríntios 15, 19, que diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Eu acho que essa palavra é muito forte para nós, não é? Como é que é a sua esperança? Muitas pessoas têm esperança de ter um emprego melhor, de ter uma casa melhor, de ter uma situação financeira melhor, de ter amigos melhores, de ter uma condição de vida melhor. Mas muitas pessoas não se preocupam com o fato de que vão ter que deixar um dia essa vida aqui.
de que há uma eternidade que nos espera. Ah, mas pastor Irênio, ninguém tem prova disso. Ninguém que faleceu foi lá e voltou para dizer se é verdade. Eu concordo com você que pensa dessa maneira. Mas eu preciso, como na minha experiência de fé, eu preciso acreditar que há algo além dessa vida aqui. Deus tem trabalhado grandemente para que a gente possa ter uma esperança que a gente chama de celestial, eterna. A palavra de Deus diz que há uma eternidade nos esperando. E é isso que nós precisamos nos preocupar também, incluir a eternidade em nosso planejamento. Ou, no mínimo, na menor das hipóteses, incluir o nosso término da vida aqui de uma maneira digna. Uma vez estava conversando sobre isso há muitos anos atrás. Eu estava começando o meu seminário e eu comprei um livro sobre o materialismo histórico para ler. Eu tinha 19 anos, eu era normal, tá bom, gente? Não se assustem, não. Eu queria ler sobre o materialismo histórico e saber o que era isso. Então eu comprei um livro, era um livro grosso, comprei num sebo, inclusive, lá em Nova Iguaçu, e estava viajando no trem com esse exemplar. E uma pessoa que estava ao meu lado elogiou o livro, enalteceu a ideia. Então, quando eu disse para ele que eu era um cristão que estava fazendo seminário, me preparando para o ministério pastoral, ele disse que eu precisava me aprofundar sobre as ideias materialistas, porque ele disse que a diferença entre a vida religiosa e o materialismo é a crença no que virá depois da morte. Aí eu perguntei, e como é que o materialista acredita na vida depois da morte? Para o materialista, disse aquele senhor, para o materialista, a morte é o fim de uma existência para mim, mas não para os meus filhos, não para os meus queridos. As minhas ideias continuam, o meu legado fica, o meu exemplo continua, o meu testemunho de vida continua. Então, o materialista, ele vive para deixar para os seus queridos, para os seus familiares, principalmente, e para a sociedade, para o mundo, de uma forma geral, um legado que possa contribuir para uma vida melhor aqui na Terra. Depois eu fiquei pensando nisso. Qual é a diferença crucial entre a ideia materialista e a ideia espiritual? Eu entendi que a única diferença é que eu preciso me dar conta de que o meu legado nessa vida tem algo muito mais abrangente do que as contribuições que eu possa dar às pessoas que eu amo. Por mais que eu queira ajudar os meus filhos, deixar uma herança, deixar um bom exemplo, deixar uma boa história, deixar um bom nome para a minha família, para a minha categoria profissional, para a sociedade em que eu vivo, por mais que eu queira, nada será tão expressivo quanto aquilo que eu posso fazer com dimensões eternas. Essa é a grande diferença. Essa diferença é crucial e que é a fé que nos estimula a termos uma vida significativa no mundo. Então, meu querido, minha querida, se você trabalha, se esforça, faz tudo só para você desfrutar aqui e agora, você é uma pessoa extremamente digna de compaixão. Uma outra tradução diz que somos os mais miseráveis de todos os homens. É a tradução mais tradicional. Aqui, pelo menos, está mais aliviado. Somos dignos de compaixão. Então, meu querido, minha querida, se você só trabalha para pagar contas, trabalha só para acertar a sua vida e você só está esperando a hora final chegar para se ver livre de tudo isso e ir para o céu, meu querido, eu digo para você o seguinte, você é digno de pena,
porque a vida tem muito mais para nos oferecer. A vida tem muito mais a ser desfrutada. Nós precisamos aproveitar bem o tempo que temos de vida aqui. E esse é o objetivo principal do apóstolo Paulo no capítulo 15 de 1 Coríntios. Passando então ao texto da lição, eu diria que o maior desafio da fé não é você vencer as suas lutas terrenas, não é você ter um bom casamento. Muitas pessoas perguntam: qual é a vontade de Deus para a minha vida? É casar? É ter um emprego A, um emprego B, casar com A ou casar com B, ou fazer alguma coisa? Então a gente reduz a vontade de Deus, o plano de Deus para a nossa vida, às circunstâncias momentâneas, às circunstâncias ali daquelas condições de vida dentro da nossa esfera pequena de convivência. Mas, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero que você entenda que o maior desafio da nossa vida não é isso. O maior desafio também não é o lugar que você vai morar no céu. Tem muita gente se preocupando com isso, né? Muita gente se perguntando como é que vai ser a minha vida lá no céu, se eu estou preparado para ir para o céu. Eu já ouvi muitas mensagens desse tipo, alertando as pessoas para o risco de não irem para o céu, porque não se prepararam devidamente em sua vida aqui. Mas, na verdade, o maior desafio da vida cristã não é nem as condições materiais de existência, nem mesmo as expectativas quanto à vida futura. O maior desafio, sabe qual é? É a gente, eu e você, sermos semelhantes a Cristo no mundo. Como isso é difícil, meu irmão, minha irmã, é a gente assumir o caráter de Cristo na terra. Esse é o nosso grande desafio. É o desafio para o qual o Senhor nos chama e nos convoca a cada dia, a cada momento. Nós precisamos dar conta desse grande desafio que é ser semelhante a Cristo. Paulo diz lá no auge do capítulo 15: assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Essa imagem, ela precisa estar viva em nossa memória, viva em nossa atitude, viva em nosso comportamento, porque já é suficiente a gente tentar ter uma vida material regular. O que é realmente problemático é a gente procurar ter uma vida espiritualmente significativa. E isso só vai acontecer se a gente colocar em prática o caráter de Cristo na nossa vida. Paulo lembra que já havia escrito sobre esse assunto em alguma outra passagem, e ele desenvolve a sua teologia da encarnação da fé, que é colocar a imagem de Cristo na nossa própria vida. Você deve ter lembrado, porque nós já estudamos a carta de Paulo aos Romanos. Se você não relembra ou não assistiu, assista essa sequência de aulas. Ela está disponível em nossa página no YouTube com o nome de Discipulado Contagiante. É um estudo longo que nós fizemos sobre a carta aos Romanos. E você vai encontrar lá, na parte equivalente ao capítulo 5, versículos 12 a 19, o que Paulo fala sobre o primeiro e o último Adão, que é exatamente essa preocupação que ele tem. Nós que vivemos pela fé, nós temos uma relação ambígua. Essa relação ambígua corresponde a uma imagem humana, terrena, do homem perecível, corruptível, que é Adão, o primeiro homem.
mas também, pela fé, assumimos o desafio de sermos chamados para encarnarmos a pessoa de Cristo na nossa própria vida. Nós somos convocados, impelidos a vivermos como Cristo. E Cristo, então, é para nós o paradigma do novo homem. Nós vivemos a nossa humanidade de uma maneira nova na pessoa de Jesus. Jesus nos chamou para nos constituirmos a nova humanidade na sua pessoa, na fé, nas suas mensagens e nos seus ensinos. Para Paulo, então, a vida é uma jornada em direção a esse alvo, que só iremos consumar na eternidade. Ah, eu não sou perfeito. Ninguém é, meu irmão, minha irmã. Estava conversando com uma de minhas pacientes sobre isso, e ela dizendo, que vida é essa que nós temos? Mas a vida é assim, ninguém é perfeito, ninguém é justo, não há um justo sequer, ninguém consegue fazer tudo certo. Nós somos pessoas completamente vulneráveis aos problemas, às situações, enfrentamos doenças, enfrentamos problemas de saúde mental, enfrentamos problemas de relacionamento, conflitos internos, conflitos externos, enfim, nós somos assim. O que fazemos da nossa vida é aquilo que vai dizer como será a nossa vida daqui para frente. Tudo que a gente semeia hoje, nós vamos colher lá na frente. Então, Paulo entende que o que a gente faz hoje em nossa vida, enquanto estamos no mundo, tem efeitos eternos. Eu gosto de pensar assim. Você já pensou assim? O fato de que a maneira como você cuida dos seus filhos, a maneira como você cuida da sua casa, a maneira como você age como um profissional, a maneira como você cuida do seu conhecimento, das suas posições ideológicas, das suas posições políticas, isso tudo vai pesar na eternidade. Você terá que prestar conta de tudo. A palavra de Deus é muito clara. Paulo mesmo em outra carta vai dizer, não se deixe enganar, de Deus não se pode escarnecer. Tudo que nós plantarmos aqui, nós vamos colher lá na frente. E é na eternidade para onde estamos indo, é lá na eternidade. E eu gostaria que você pensasse nisso, e isso nos ajuda a rever conceitos, rever valores, a maneira como tratamos uns aos outros na igreja, na sociedade, na família, no trabalho, como que nós nos relacionamos. Porque tudo isso vai resultar lá na frente em algo que terá um peso na eternidade. Paulo tem uma compreensão, então, cósmica da espiritualidade. Eu estava pensando nisso. A espiritualidade paulina é uma espiritualidade cósmica. Por que cósmica? Porque ela inclui a nossa vida aqui, mas com as implicações com o universo todo. Toda a vida, toda a existência, toda a natureza, seja ela na dimensão material, seja ela na espiritualidade, tudo está envolvido. Paulo, então, nessa espiritualidade cósmica, ele ensina aos cristãos a terem consciência da sua natureza espiritual. Eu nunca usei esse termo espiritualidade cósmica nos meus estudos sobre espiritualidade, mas eu entendo perfeitamente que a espiritualidade é um campo que nós precisamos incluir nas nossas análises, na nossa compreensão de mundo, enfim, em todos os nossos campos de conhecimento. E eu ensino claramente, seja nos meus estudos em filosofia, de ciências sociais, de ética, seja na universidade, seja na sociedade em comum, que toda forma de conhecimento são necessárias para a gente compreender a complexidade humana. E dentre essas muitas formas plurais
multidisciplinares, interdisciplinares, que envolvem o conhecimento da condição humana, está a espiritualidade. Se a espiritualidade não estiver, o conhecimento estará incompleto. É dessa maneira como eu gosto de lidar com essa questão que a gente vê emergir do ensino do apóstolo Paulo. Não dá para a gente ter certeza do céu sem uma caminhada cotidiana com Jesus aqui e agora. É assim que a gente funciona. Por isso que a espiritualidade é cósmica, porque a gente vive a nossa realidade terrena com a nossa consciência marcada pela orientação divina vinda do ensino de Jesus Cristo. Isso é viver como um cristão no mundo. É essa espiritualidade que a gente precisa procurar. Uma espiritualidade, aqui a gente está dizendo que é cósmica, mas a gente precisa dizer que ela é também encarnada, encarnacional. Ela é também comprometida com a vida cotidiana. Muito bem, gente. Então, nessa caminhada que a gente está fazendo para a eternidade, segundo o ensino do apóstolo Paulo, nós precisamos ter a convicção de que esse caminho passa por Jesus Cristo. E também o próprio Jesus se faz caminho. É nele e através dele que nós vamos construir a nossa jornada em direção à eternidade. Tudo que a gente faz, tudo que envolve a nossa vida está ligado necessariamente àquilo que nós assumimos como compromisso na caminhada com Jesus. Stephen New, que é um pensador, ele diz que não há participação em Cristo sem que haja participação em sua missão. Ou seja, nós, tudo que fazemos, tudo que nos envolve, deve estar comprometido com Jesus e seu propósito redentor, a salvação. Há muitos cristãos que estão desvencilhados desse comprometimento, desse envolvimento com a missão de Jesus, ou com a missão de Deus, ou com o propósito de Deus de salvar todas as pessoas. Porque, na verdade, muitos cristãos estão agindo como se a salvação não dependesse de nosso testemunho. É verdade que não, mas olha, nós não salvamos ninguém, mas o nosso péssimo testemunho atrapalha em muito para que as pessoas compreendam a mensagem do amor de Deus. Há muitas pessoas que não conseguem entender essa dinâmica de que o seu testemunho pode ser um grave empecilho para que outras pessoas conheçam a graça, o amor de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. O seu ensino sobre o perdão, sobre a misericórdia, sobre a compaixão, são todos temas que dizem respeito à nossa vida aqui e que precisamos colocar em prática em nosso cotidiano. A essência da fé cristã é, então, a compreensão da realidade de Cristo. É assim que a gente é cristão. Você não é cristão amarrando Satanás. Você não é cristão sapateando sobre o inimigo. Você não é cristão atravessando o Mar Vermelho. Você não é cristão saindo do fundo do poço. Você é cristão seguindo a Cristo, compreendendo a realidade de Cristo em sua vida. Aquele que foi o encarnado, o crucificado, o ressuscitado e o glorificado do Pai, esse que é o fundamento da nossa fé. E eu digo para você que Jesus, ele quando viveu aqui, ele não tinha essas mesmas experiências de manifestações de dependência, adoração de Deus, como muitos cristãos têm hoje. Essas manifestações são todas estranhas à mensagem do Evangelho. E isso, meus irmãos, tem a ver
com toda a nossa vida, nosso passado, nosso presente e nosso futuro. O passado tem a ver com a nossa memória. O futuro tem a ver com a nossa esperança. E o presente é o quê? É dádiva. É por isso que ele tem esse nome, presente, porque é um presente de Deus para a gente, entre as lembranças e as expectativas, entre a memória e a esperança, a gente possa construir uma vida significativa aqui. Bem, gente, Paulo diz assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Veja que bacana a gente ver isso, né? Paulo está falando que tudo aquilo que ele ensinou para a igreja tem a ver com a revelação de Deus em Cristo. Com esse que foi o encarnado, o enviado de Deus para viver a nossa vida aqui no mundo. Continuando a nossa leitura da nossa apostila, há problemas que envolvem a nossa expectativa futura. Nós temos na nossa experiência de fé várias dificuldades para compreender ou aplicar o ensino das Escrituras na nossa vida diária. Eu fiz uma lista de alguns desses problemas, são apenas 4. Poderia falar demais, não é mesmo? Mas eu somente relacionei 4 aqui. O primeiro problema é o fato de que a gente tem muita dificuldade de acreditar na salvação universal para todos e todas. Todos os povos, nações e línguas são alvos da salvação. A salvação não é para um povo, a salvação é para toda a criação, para toda a criatura humana. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 2, por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. É assim que a salvação acontece. A fé vem pelo ouvir, disse Paulo aos romanos, e o ouvir a palavra de Deus. E ele pergunta aos romanos, como ouvirão se não há quem pregue? É por meio do evangelho que nós vamos ver a salvação alcançar todos os povos, todas as nações, todas as línguas. Não é através de revelações, não é através de incursões, mas através da pregação do evangelho, pregação que envolve a vida e envolve a palavra. Caso contrário, vocês estão crendo em vão. Olha que palavra dura, né? Às vezes eu acho que eu sou duro na maneira como eu falo, mas o apóstolo Paulo, ele é muito mais do que eu. Ele tem a vantagem ou a licença teológica de ser palavra de Deus para nós hoje. Não é meu caso, né? Eu tenho que pedir desculpa quando eu falo meio duro, e se eu falar meio duro com os irmãos e irmãs aqui, pode colocar nos comentários aí que eu vou tentar corrigir. Mas a gente precisa entender que a salvação, ela é para todos por meio do evangelho. O evangelho é universal. O evangelho não pertence a uma denominação, não pertence a uma religião. Ele é dado a toda a humanidade, para que todos e todas possam ser salvos por serem alcançados pela graça de Deus que vem através da pregação. O segundo problema é a questão que envolve a ressurreição de Jesus. Muitas pessoas têm dificuldades para afirmar a sua fé na ressurreição, até porque o tema da ressurreição é um dos temas teológicos mais atacados dentro das Escrituras. Muitas pessoas entendem que é um absurdo uma pessoa ter morrido e ter voltado a viver. É por isso que nas Escrituras nós encontramos várias narrativas de ressurreições, como a de Lázaro, a da menina que Jesus ressuscitou, como Dorcas também,
dentro do livro de Atos. É por isso que lá tem várias narrativas no Novo Testamento sobre ressurreição, porque o ato da ressurreição de Jesus sofreu muita contestação, muita crítica, e até hoje, dentro da crítica teológica, ainda se coloca em suspeição se Jesus ressuscitou ou não. Paulo, quando foi pregar aos atenienses, ele falou da ressurreição de Jesus. E os filósofos de Atenas, eles disseram assim, olha, esse negócio de ressurreição, nós não queremos falar sobre isso não. Vamos deixar para outro dia, mas essa outra coisa aí que você falou sobre o Deus desconhecido, essa eu queria ouvir mais. Vamos falar mais sobre isso. Então, a ressurreição de Jesus, ela é uma evidência bíblica. Está na Bíblia. E para nós, como cristãos, nós só temos na ressurreição um apelo à fé. Porque a própria narrativa da ressurreição, a revelação da ressurreição, é, na verdade, um chamado à nova vida que vai consumar com a nossa ressurreição final. Nós acreditamos na ressurreição porque a ressurreição não é só de Jesus, ela é de todos e todas que creem em Jesus como seu Salvador. É aqui em 1 Coríntios 15 que Paulo vai falar muito claramente de que todos nós vamos ressuscitar um dia. Todo mundo, todas as pessoas que vierem a falecer na volta de Jesus, na parousia, vai acontecer o reencontro com Jesus nas nuvens. Todos nós estaremos lá para assistirmos à vinda de Jesus e participarmos do seu reino celeste. E aí Paulo diz assim, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, mas também é inútil a fé que vocês têm. Porque é assim que a gente crê. A gente crê que a ressurreição de Jesus é a confirmação da ressurreição futura de todos e todas. O terceiro problema tem a ver com aspectos ligados à vida espiritual. Precisamos entender que quando a gente fala de vida, nós não estamos falando apenas de aspectos biológicos, temporais ou materiais. Estamos falando de aspectos espirituais. A vida envolve a totalidade das expressões. E vida é biológica, temporal, material e espiritual. O espiritual não pode ficar de fora. 1 Coríntios 15, 50 diz assim, irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. E se nós temos um reino celeste nos esperando, é porque a dimensão de espiritualidade é uma realidade. E nós vamos viver isso na eternidade. É aquilo que eu desenvolvo na minha espiritualidade aqui que eu vou desfrutar na eternidade. Toda a alegria que eu tenho em relação ao céu, em relação às coisas futuras, vão se concretizar na minha vida aqui em relação a tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. E é isso que faz com que a gente acredite que lá no céu, lá nesse lugar que o Senhor disse que está preparando para nós, haverá paz, haverá alegria, convivência, harmonia, não haverá dor, não haverá tristeza. Todos nós viveremos a nossa unidade como criados à semelhança, imagem e semelhança de Deus. E por fim, o último problema que eu preciso relacionar é que toda a história caminha para um final. Isso te assusta? Mas é verdade, todos nós estamos caminhando para o fim. O problema é que o fim a gente não sabe quando é, né? Relembrando, eu já falei aqui sobre essa questão, ou na igreja eu já falei algumas vezes,
de que um pregador me ensinou de uma maneira muito clara, muito simples, quando eu era novo convertido, sobre a questão da segunda vinda de Jesus. E ele disse que Jesus pode vir para nós de dois modos: ou quando eu baixar a sepultura, ou quando eu avistar Jesus vindo nas nuvens. É assim que a Escritura diz, que a Bíblia diz para nós. Então, seja eu baixando a sepultura, seja eu assistindo o evento glorioso de Jesus voltando nas nuvens com todo o seu povo, com todo o seu séquito, com poder e glória, eu vou entender que a vida caminha para isso. Ela caminha para um fim. Essa história que a gente tem aqui, esse dia a dia, né, essa coisa da materialidade, que tem guerra, que tem violência, que tem crise econômica, crise social, crise ambiental, tudo isso vai chegar a um fim. Há um fim preparado para isso. 1 Coríntios 15, 24 diz assim: então virá o fim. Isso é certo. O fim vem. Ele vai acontecer. Se não for através da sua morte, será através da manifestação de Deus, da manifestação de Cristo em sua parousia. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Tudo isso que está acontecendo à nossa volta tem um desfecho. Vai acontecer um final. A história caminha para um fim. É assim que é a perspectiva histórica da teologia bíblica. Então, a gente vendo esses problemas, a gente entende o seguinte: toda essa discussão escatológica sobre volta de Jesus, fim do mundo, vida futura, vida após a morte, tudo isso é tema da escatologia. Quando a gente estuda escatologia, a gente inclui todos esses temas no pacote. Segunda vinda de Cristo, vida após a morte, fim da história, a vida futura, enfim, está tudo lá no pacote. Como é que vai ser isso? Gente, cada teólogo tem a sua maneira de pensar. Então eu não vou entrar nesse detalhe escatológico, mas eu entendo, meus irmãos e minhas irmãs, que a perspectiva escatológica das Escrituras aponta para uma ética. E a ética qual é? Como é que eu estou vivendo a minha vida aqui? É isso que implica a minha vida futura. Porque da maneira como eu me alegro aqui, eu vou continuar me alegrando lá no céu. Na maneira como eu confio em Deus aqui, eu vou continuar confiando no futuro. Então, a vida na cidade celestial, essa que está sendo preparada para nós, começa na nossa cidade terrena. Eu estou usando duas expressões de um teólogo da Idade Média, do começo da Idade Média, chamado Agostinho. Ele tem um livro maravilhoso chamado Cidade de Deus, Cidade dos Homens. Então ele compara as duas cidades bíblicas que são mencionadas no Novo Testamento, que é a cidade de Babilônia e a cidade de Jerusalém. Ele diz que a nossa vida aqui se compara à vida na Babilônia como um todo, com seus problemas e com seus louvores, com suas glórias e com seus temores. Tudo que diz respeito à cidade terrena. Na cidade terrena tem alegrias e tem tristeza, tem lutas e tem vitórias. É assim que nós vivemos aqui. Só que a vida na cidade terrena, ela é uma jornada na direção à cidade celestial, que é Jerusalém, onde há justiça, onde há paz e alegria de forma perfeita, de forma plena, onde todos desfrutam de saúde, todos desfrutam de cuidado, todos desfrutam do bem-estar. Aqui é luta, na cidade celestial é glória. Então nós devemos viver aqui como se fosse o nosso último dia. Essa é a ética que a escatologia lembra, a escatologia bíblica, não é? A respeito da vida futura.
é que se eu tenho uma vida futura que me espera, a minha vida aqui tem que ser um retrato dela, ou tem que ser uma expectativa dela. Vivermos como se nós tivéssemos que deixar a nossa vida aqui hoje, repentinamente, para desfrutarmos dela lá nas mansões celestiais. Isso é ética, tá bom, gente? Às vezes a pessoa diz, mas isso aí é coisa de fundamentalismo. Não, isso é ética. É ética no mais alto grau. É de saber como é que você vive a sua vida aqui. Se eu tivesse tempo, eu citaria vários filósofos, pensadores que cuidam da ética imaginando essa coisa de estarmos no futuro. A escatologia como um parâmetro da ética que nós temos aqui. E é preciso, então, que a ética cristã, ou essa ética da vida cristã, cuide disso, de que a nossa vida terrena seja uma antecipação da nossa vida futura. Se eu creio que tem um céu me esperando, eu preciso ser uma pessoa melhor aqui. Continuando a nossa meditação, a vida cristã, então, na dimensão ética, implica assumir quem eu sou e na presença de quem eu estou vivendo. Porque na presença desse que eu estou vivendo, eu vou viver eternamente. E esse que eu sou de fato, que vive às escondidas, é o que vai estar cara a cara com Deus lá na frente. Eu vou ter que me apresentar diante do Senhor um dia. Vou ter que prestar contas da minha vida um dia. É ou não é uma dimensão ética séria? Né? Saber que você vai ter que prestar conta da sua vida toda. E vai passar um filme da sua vida na sua presença, assim, que você vai se perguntar, mas por que você fez isso, camarada? Mas por que você agiu assim? Por que você era desse jeito? Então, meu querido, minha querida, resolva os teus problemas aqui enquanto tem tempo. Assuma quem você é e reconheça que você está diante daquele que sabe da sua vida por inteiro, que tem um plano maravilhoso para a sua vida, para você desfrutar. Estou falando isso não é para você ter medo não, tá bom, gente? Isso aí é glória. A gente saber disso agora é a oportunidade da gente colocar em ordem a nossa vida daqui para frente, não é verdade? Paulo chega a dizer assim, olha só, Paulo tinha problemas, ele diz, mas pela graça de Deus sou o que sou. Eu não sou parecido com A, não sou parecido com B, eu sou quem eu sou. O que fiz está feito. Agora quero saber daqui para frente. É isso que importa. Então nós temos muitos desafios no mundo para ter essa consciência de eternidade, viver com essa consciência de eternidade. Como é que a gente faz isso? Eu queria apontar algumas alternativas. Vamos ver quais são? Primeira alternativa, buscarmos uma perspectiva de futuro em nossas ações. Tudo que você faz hoje tem implicações eternas. Nossas atitudes devem ser marcadas pelo cuidado com a vida em sua totalidade. Isso inclui biologia, vida material, vida comunitária, vida espiritual também. Precisamos cuidar disso. Paulo diz, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Segundo lugar, é preciso encarar a realidade da nossa finitude. Eu e você vamos morrer um dia. Um dia nós vamos deixar a nossa vida aqui. É a palavra de Jesus, né? Na parábola do rico insensato. Louco! Hoje mesmo pedirão conta da sua alma. E para quem? E o que tem preparado? Para quem será? Toda essa luta que você tem, todas essas preocupações. Como é que você está decidindo as decisões futuras da sua vida? Precisamos viver cada dia
como se fosse o nosso último. A cada momento surge uma oportunidade nova para experimentarmos o cuidado de Deus sobre nós. Paulo diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. É para lá que estamos indo. Lamento ter que dizer assim, eu não quero ser tétrico, fúnebre, né? Ameaçador. Quando eu digo que todos nós morreremos, isso não é uma ameaça, é uma realidade. Todos nós teremos que deixar a nossa vida aqui algum dia. E é preciso que eu deixe um legado, que a cada dia eu possa cultivar esse legado da minha vida. Terceiro lugar, desenvolver relacionamentos saudáveis. Há muitas pessoas que não se preocupam com a questão dos relacionamentos. Os relacionamentos são muito importantes. Relacionamentos saudáveis são aqueles que proporcionam crescimento e bênçãos tanto para nós quanto para o outro. Eu posso ser um relacionamento nocivo para uma pessoa, prejudicando o seu crescimento pessoal. Ou eu posso ter à minha volta pessoas que me prejudicam, ou, como dizem alguns psicólogos, pessoas que são tóxicas. Mas também o tóxico pode ser eu, por ser moralista, preconceituoso, não é verdade? Intolerante. Eu preciso pensar como é que eu estou me relacionando com as pessoas. A Bíblia diz que não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Sempre eu ouvi as pessoas falando do outro. O outro é a má companhia. Mas peraí, eu posso ser uma má companhia para alguém? Posso. Eu posso ser um empecilho para que a pessoa encontre a salvação? Posso. Então, qualquer má companhia, seja você para o outro, seja o outro para você, isso aí corrompe muito a nossa vida aqui na Terra. Quarto, ter a esperança na eternidade. Onde é que eu coloco a minha esperança? É na eternidade, não nas coisas materiais aqui. Aqui nada pode me dar segurança, nada me dá certeza, nada é firme o suficiente. Aliás, vivemos um tempo em que os relacionamentos líquidos contaminam todas as esferas da nossa vida, até mesmo as esferas do trabalho, do negócio, da espiritualidade, da religião, enfim, aquela coisa da múltipla pertença das religiões. Isso aí mexe muito com a vida das pessoas. Então, nós precisamos ter um lugar mais sólido para colocarmos nossa esperança. E o único lugar mais firme para que possamos colocar a nossa esperança é na eternidade com Cristo. A Bíblia diz que o evento escatológico pode se dar de duas formas. Quando baixarmos a sepultura ou quando vermos Jesus vindo nas nuvens com poder e glória. Em qualquer dessas situações, nós não sabemos quando vai acontecer, só sabemos que precisamos estar preparados. Uma vez, dando aula no seminário sobre as correntes teológicas, um aluno parou e perguntou: professor, qual é a sua corrente escatológica? Aí eu disse: a minha corrente escatológica é a seguinte: Cristo voltará. Quando? Eu não sei. Só sei que eu tenho que estar preparado. Essa é a minha convicção. Eu sei que Cristo vai voltar. Como? Ninguém veio explicar. As formas bíblicas de explicação não são unânimes, nem são satisfatórias, porque a palavra de Deus não está preocupada em explicar para mim como será, mas ela está preocupada em fazer com que eu me prepare para esse evento que virá como um ladrão de noite, num abrir e no fechar de olhos. Eis que lhe digo um mistério, diz o apóstolo Paulo. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento,
num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Eu preciso estar preparado para esse evento que não tem hora, não tem data marcada, que ninguém sabe quando é. Jesus disse isso, que nem mesmo os anjos sabem, nem ele, como filho do homem, sabia, só o Pai é que tem na sua mão o controle desse tempo. E por fim, nós precisamos praticar uma vida significativa enquanto estamos no mundo. Enquanto eu estou aqui, aproveitar esse tempo, ou como diz o apóstolo Pedro lá na sua primeira carta, no tempo que nos resta na carne. A gente precisa viver de uma forma digna, de hoje em diante. Hoje você tomou conhecimento disso? Então daqui para frente, coloque em ordem a sua vida. Deixe-o para trás somente como memória e viva cada instante como se fosse o seu último, tendo a esperança futura na eternidade. E hoje é o presente de Deus para você colocar a sua vida em ordem. Hoje é uma oportunidade, hoje é uma dádiva dos céus para a gente fazer o nosso encontro com Deus. Cada momento de nossa vida é uma oportunidade de fazermos o melhor, corrigirmos a caminhada e tomarmos as decisões corretas. É assim que eu acredito, é assim que eu faço na minha vida. Eu não sou perfeito, eu cometo os meus erros, eu tenho as minhas fraquezas, mas eu sei que a cada momento o Senhor está me dando oportunidades para melhorar, aperfeiçoar, tomar novas decisões, corrigir o rumo para chegar até lá na eternidade. Para gente terminar essa nossa reflexão, que é o nosso momento para pensar, deixa eu colocar uma situação aqui a respeito da igreja, dentro dessa perspectiva que nós falamos hoje. A igreja é uma comunidade formada por uma pluralidade de experiências de espiritualidade. Nós vimos que o apóstolo Paulo falou de uma experiência cósmica. Eu falei de uma experiência encarnada. Há muitas pessoas que dirão que têm uma experiência de uma espiritualidade libertadora, ou de uma espiritualidade transformadora, ou uma espiritualidade comprometida com uma experiência mais mística, mais extásica. Não importa. A igreja é o lugar onde todos e todas têm essas experiências de espiritualidade. E é preciso que a comunhão aconteça em meio a essa diversidade. E para que ela experimente essa diversidade de forma proveitosa, é preciso de muito bom senso. Eu ainda vou perguntar na teologia por que Paulo faz isso. No meio das narrativas sobre o futuro, Paulo acrescenta uma palavra sobre bom senso. Eu tenho a impressão que esse bom senso comunitário está incluído na ética da escatologia, ou dessa perspectiva ética da escatologia, ou nessa perspectiva escatológica da ética, que é a vida comunitária, que também é ética. E bom senso é o ingrediente ético necessário para a vida em comunhão. Paulo diz assim no verso 34, como justos, recuperem o bom senso, parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Ele está dizendo que na igreja tem gente que não sabe nada sobre Deus. Na igreja tem gente que nem acredita em Deus. Será? Será que na nossa igreja tem pessoas que não conhecem a Deus? Que não têm uma experiência de Deus? Ok. Vamos partir do pressuposto que sim,
Se existem pessoas na minha igreja, na nossa igreja, na sua igreja, meu irmão, que faz parte de uma outra igreja, que ainda não tem uma experiência de Deus, ainda está em tempo de buscar. Podemos fazer essa busca. Amém? Vamos fazer o seguinte, vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra nesta manhã de domingo. Muito obrigado pela tua presença aqui entre nós. Que nós possamos viver de uma maneira de tal que o teu Espírito tenha liberdade de usar a nossa vida para abençoar a outras pessoas e abençoar também as nossas relações, e que cada momento que a gente viva aqui, Senhor, seja uma oportunidade nova da gente afirmar nossa esperança na eternidade, na certeza que o Senhor tem preparado um reino de glória e de luz eterno para todos aqueles a quem o Senhor alcança e convida. Nós te pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Quero fazer um convite a você. Hoje à noite, que é o primeiro domingo do mês de novembro, nós vamos começar uma série de mensagens nas nossas celebrações das 18h30, que vai durar uma temporada de 40 dias. Nós estamos chamando essa série de 40 dias de compromisso, ou simplesmente compromisso, como você vai ver nas redes sociais e em nossas propagandas. Nós vamos falar sobre como podemos nos tornar pessoas comprometidas em ser um sinal do reino de Deus no mundo. Como é que a gente vai fazer isso? Estudando, refletindo sobre o Sermão do Monte. Vai começar hoje e vai terminar no dia 17 de dezembro. Então serão 7 domingos. 7 domingos. Nós vamos começar hoje com a Ceia do Senhor. E vamos, cada domingo, nos preocuparmos em como nos tornar um sinal do reino de Deus para o mundo. Olha, gente, é uma campanha de 40 dias, 7 domingos. Não é corrente, não é para você ganhar um carro novo, não é para você ficar rico. É para você conseguir se tornar um cristão melhor no mundo. Para que Deus possa usar a sua vida. Para que seja um tempo de preparo para um novo tempo na sua vida. Deus quer usar você, Deus quer usar a nós. Então esse tempo é um tempo de preparo. O que é que nós vamos fazer? Cada domingo uma atividade nova. Então hoje nós teremos a Ceia do Senhor dentro da perspectiva do compromisso. E a cada domingo nós teremos uma oportunidade para fazermos algo novo. E será assim, no terceiro domingo nós teremos uma oportunidade de agradecermos, será o tempo da gratidão. Domingo que vem, que é o segundo domingo, será o tempo da oração. Então, vamos pelas partes. Primeiro domingo, o tempo da comunhão. O segundo domingo, o tempo da oração. O terceiro domingo, o tempo da gratidão. E o quarto domingo, o tempo da evangelização. Nós vamos evangelizar usando um livrinho que eu escrevi chamado Paz Interior. Nós vamos distribuir esses exemplares aqui no nosso bairro para as pessoas que procuram paz na sua vida. O tema será paz para todos. É isso que nós queremos ver na nossa comunidade. No primeiro domingo de dezembro, vamos falar sobre a memória. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lembrança de coisas boas e de lutas que enfrentamos e que experimentamos vitória. No segundo domingo de dezembro, nós vamos celebrar o Dia da Bíblia. E no terceiro domingo de dezembro, que é o dia 17, vamos celebrar o Natal. Natal é vida. Será a celebração de Natal de nossa igreja. Você é o nosso convidado especial para isso. As mensagens estarão nas redes sociais e também no canal do YouTube.
Haverá um programa de leitura bíblica diária que nós colocaremos semanalmente em nossas redes sociais também. E eu convido você a nos acompanhar nessa jornada de espiritualidade. Amém? Deus o abençoe e que você tenha um domingo de paz e de alegria na presença de Deus.